trazer uma palavra do céu para você hoje e dizer que ao longo desses anos todos, Deus me deu uma mensagem em cima de um livro muito difícil. Talvez não seja um livro que seja difícil, mas o assunto que ele trata é muito difícil. E estou essa semana inteira me debruçando para receber do céu uma palavra em cima do livro de Malaquias. E eu comecei essa palavra essa semana toda. Hoje acordei às 4 horas da manhã para orar pelo pastor Juarez da Nova Vida. Estava orando por ele também, nosso amigo, parceiro de reino. E Bebel estava vendo um filme lá dela lá. Eu falei, pedi para orar por mim. Aí eu falei, Bel, eu queria que você pedisse uma coisa a Deus, que você pedisse graça. Porque quando você vai falar de assuntos complicados, você precisa falar com graça, porque a nossa luta não é contra uns aos outros, a nossa guerra não é contra ninguém, nossa guerra é contra os espíritos, as hostes da maldade. E Bebel, eu botei minha cabeça perto de Bebel assim, né? Não fui tentado a ver o filme, né? Mas ela botou a mão assim, orou por mim. Ela falou que Deus me desse graça para falar, né? Porque hoje é um tema muito interessante e tá rabiscado, não tem mais onde rabiscar. Mas o tema da nossa palavra hoje é o espírito profético vencendo o espírito da religiosidade. E eu acho difícil porque o espírito da religiosidade e a base dele, o fundamento dele é o engano. Ele engana maridos, engana mulheres, engana pastor, engana ovelhas, porque o espírito de engano, ele atua conjuntamente com esse espírito e com as hostes da maldade para promover enganos na nossa vida. E hoje eu recebi uma direção assim para dar uma desmascarada no espírito da religiosidade. E eu peço a Deus muita graça nessa hora. Eu sei que tem uma palavra do céu para você. Então, nosso texto base hoje é Malaquias capítulo 4, versículos 5 e 6. Malaquias é difícil de achar, é o último livro do Antigo Testamento. Valeu, Wagner, valeu, Priscila, que bom, cara. Regina até falou assim, pô, é tão bom quando alguém vem assim, tão legal. Eu falei, é bem dá uma força mesmo. Mas valeu, a gente, louvo a Deus pela vida de vocês, sair da casa de vocês para estar aqui. Malaquias 4, 5 diz assim, eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então, nosso tema hoje é o espírito profético vencendo o espírito da religiosidade. E primeiro que eu quero falar, toda a nação de Israel, no período de Malaquias, em todas as áreas que você possa imaginar, foi afetada por esse espírito. Todas as áreas, eu estava meditando, pesquisando, todas as áreas de Israel foram profundamente afetadas por esse espírito da religiosidade. Povo, liderança, famílias, religião, vida financeira. O povo estava transtornado porque o povo não estava recebendo a bênção de Deus e eles não compreendiam por que eles não estavam recebendo a bênção. Então, eu usei uma palavra aqui, Malaquias fez uma autópsia da religião. Todo mundo sabe o que é uma autópsia? Quando alguém falece, vai lá, tem os técnicos, os peritos, vai lá e vão diagnosticar a causa da morte, a causa-mortes, tudo. E o que eu percebi aqui no livro de Malaquias é que ele faz uma autópsia, aí parece que ele abre assim o mundo espiritual e ele começa a identificar, desde a liderança, do maior ao menor,
Ele permeia todas as áreas do povo. Ele consegue, em 4 capítulos, pegar áreas básicas, áreas essenciais para o êxito de uma nação, e ele vê essa nação destroçada, destruída por esse espírito de religiosidade. Não é novidade para a gente, eu já tenho pregado sobre ele na nossa igreja, bastante. Eu acredito que eu seja o combatente número 2 do espírito da religiosidade. Primeiro é o Espírito Santo, segundo eu detesto esse espírito, porque ele é verdadeiramente um espírito de engano. Ele faz a gente se sentir bem quando nós não estamos bem. Ele faz a gente acreditar que nós estamos bem com Deus quando às vezes nós não estamos. Ele relativiza as coisas e ele vai provocando uma série de outras consequências na nossa vida e nós não vamos nos apercebendo, porque é como se fosse um anestésico. Então, nessa autópsia que Malaquias faz, eu quero colocar o espírito da religiosidade. Malaquias faz uma exposição acerca desse espírito, porque o que ele vai combater ali é a falsa espiritualidade do povo daquela época. E a primeira coisa que eu coloquei aqui é que o povo não estava recebendo a bênção. E sabe qual era a consequência disso? Porque era que todo o povo, inclusive os seus líderes, isso tudo descia pela barba dos sacerdotes. Eles acreditavam que Deus estava sendo injusto, Deus estava sendo infiel, e eles achavam que Deus não estava cumprindo aquilo que ele prometera. Mas no fundo, a começar pelos sacerdotes, a nação estava profundamente comprometida no seu relacionamento com Deus. Nesse contexto todo, o que o espírito da religiosidade faz? Ele faz concepções erradas acerca de Deus e da natureza verdadeira da verdadeira adoração. Porque se eu estou mal, se eu não consigo ver Deus em todas as circunstâncias da minha vida, logo eu não vou ter condições de adorar em espírito e em verdade. Porque o espírito da religiosidade, ele faz a gente adorar, até religiosamente. E é comum nós adorarmos, é comum, em vez de nós migrarmos para uma adoração sobrenatural, uma adoração que vai jogar a gente no Santo dos Santos, e num outro patamar. O espírito da religiosidade, ele faz a gente viver uma vida comum, ele faz a gente ter concepções erradas acerca de Deus e acaba se tornando uma adoração mecânica. Às vezes não temos vontade de adorar, mas adoramos. Às vezes chegamos na igreja, os ministros têm que fazer coisas extraordinárias para tentar motivar a gente para adorar, porque somos absorvidos pelas lutas, absorvidos pelas circunstâncias, e a verdade é que muitas das vezes nós chegamos já na igreja vendidos, assim, espiritualmente vendidos, sem condições, e às vezes nós não temos força para adorar em espírito e em verdade aquele que é digno de toda adoração, né? Outra coisa que o espírito da religiosidade provocou, e na autópsia de Malaquias ele detectou isso, tudo isso está em textos, mas não dá para ler os textos todos, nós temos um tempo live, tem que ser isso aí, né? Desprezo e insensibilidade à graça de Deus. Você tem noção disso? Eles não deram o devido valor à graça de Deus. Eles se perderam na questão da religiosidade. E se você está absorvido e escravo da religiosidade, logo você não consegue ver a graça de Deus no bem e no mal, nas coisas que te acontecem de boas e até teoricamente, humanamente, de ruins. Nós não conseguimos ver a graça, porque a graça de Deus é um favor imerecido. Mas nessa época aqui, o espírito da religiosidade, o que ele faz? Ele dá uma injeção de religião no povo. E o povo não vê a bênção chegar, e o povo então não adora, ou se adora, é uma adoração mecânica, e o resultado disso é que a gente não consegue experimentar a graça de Deus. O espírito da religiosidade, quando ele atua na gente,
E uma das coisas que ele faz, um veneno dele, é impedir que você experimente a graça de Deus. Uma outra coisa desse espírito, né? A religião era um meio de tentar manipular Deus. A vida espiritual deles não existia mais, a vida espiritual não existia mais. Então, eles pegaram a religião, a começar pelos sacerdotes, eles começaram a tentar manipular Deus. Desculpa até um toque de descontração, mas eu estava lendo de Malaquias e eu fiquei pensando, se eles fossem escrever aquele povo naquela época, nesse contexto, eles, em vez de botar Deus Todo-Poderoso, eles vão colocar Deus Tolo-Poderoso. Porque eles não acreditavam, era Deus Todo-Poderoso, porque eles estavam tentando manipular, conquistar Deus na marra, na religião. E não adianta, Deus não se deixa manipular, Deus não aceita corrupção, Deus não aceita, falsa adoração, Deus não aceita nada disso, Ele é Deus. O apóstolo João falou, ele está à procura de adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então, o que a religião faz? Ela tenta conquistar tudo na marra, no peito, no combustível chamado espírito da religiosidade. Então, a gente quer conquistar tudo na marra, tudo no peito, porque nós não acreditamos mais na graça. Não acreditamos mais no Deus Todo-Poderoso que transcende toda e qualquer religião. Então, logo, nos flagramos às vezes, não só o povo de Israel no tempo de Malaquias, querendo manipular Deus. E eu fiquei pensando o tempo inteiro nessa frase, Deus Tolo-Poderoso. Porque uma pessoa tola é uma pessoa idiota, é uma pessoa que está sendo enganada, que parece que está sendo boba. E às vezes a sensação que a gente tem, a religião tenta mostrar para a gente, esse espírito da religiosidade, que Deus, assim, ele é meio tolo, ele é meio bobo, ele não está... A gente pensa que manipula, que engana, que a gente pensa, mas não é assim. Ele é o Deus Todo-Poderoso, sim. Não pensemos como Israel daquele tempo de Malaquias, que a gente consegue manipular, ludibriar o Espírito Santo. Eu tenho uma frase muito legal que eu gosto. Ninguém, a começar por mim, ninguém consegue ludibriar o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo trabalha com verdade. Ele trabalha, com verdade, aquilo que somos, na nossa fraqueza e na nossa força, na nossa riqueza e na nossa pobreza. Ele trabalha com verdade. E o que acontece? A religião fez isso no tempo de Malaquias. Nessa autópsia, Malaquias conseguiu detectar que eles estavam querendo manipular, ou pensavam que o Deus Todo-Poderoso era o Deus Tolo-Poderoso. Só que Deus não é Tolo-Poderoso, Deus é Todo-Poderoso. Ninguém consegue manipular Deus. Uma outra coisa importante, o profeta expôs a religião inútil e a arrogância das pessoas. Essa autópsia foi sinistra. Se botar no atestado de óbito espiritual daquela época, quer dizer, olha, o profeta vai dizer assim, morte, causa morte. Sabe, porque há um texto lá em Malaquias, no capítulo 2 e capítulo 3, um dos dois, que não é tempo de a gente ler tudo, que ele fala assim, inútil é servir a Deus. O povo chegou a esse ponto. O povo falou, inútil é servir a Deus. Por quê? Porque esse Deus diz que dá bênção, mas não dá. Esse Deus, ele não se deixa manipular. Esse Deus, ele não negocia nada. Então, eles chegam a falar, o profeta Malaquias fala na autópsia lá, falou, cara, é incrível o sentimento do povo. Inútil é servir a Deus. Porque, estão agarrados às bênçãos. Então, se as bênçãos não chegam, se as coisas não acontecem como a gente quer, a gente então acha uma inutilidade servir a Deus. Irmãos, quantos irmãos hoje acham que inútil é servir a Deus? Porque a nossa adoração e a nossa adoração está ligada ao espírito da religiosidade. Então, se as coisas não acontecem no nosso tempo, entramos em crise. Nós não abrimos mão daquilo que nós queremos fazer, mas nós abrimos mão de qualquer outra coisa quando estamos revoltados e rebeldes contra Deus. Então a religião, a religião, ela fala, é inútil servir a Deus. E vou te falar, irmãos, há um bom tempo, eu tenho pensado muito nessa frase, é muito forte, porque ela fala, inútil é servir a Deus. Se o nosso coração estiver nos bens materiais, nosso coração estiver em promoções,
se o nosso coração estiver em riquezas, se o nosso coração estiver, sabe, em prosperidade, se essas coisas forem os combustíveis da nossa vida espiritual, aí sim vai haver uma decepção. E você vai dizer, inútil é servir a Deus. Por que inútil? Porque Deus não faz o que a gente quer na hora que a gente quer. Porque Ele fala, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Então Deus não vai te dar nada para te matar. Deus não vai te dar nada para te matar. Outra coisa que nessa autópsia aqui, de quem era a responsabilidade pela falta das bênçãos? Eu esmiucei Malaquias todo, e eu comecei a perceber de quem é essa responsabilidade pela falta das bênçãos? Quem é o responsável porque as bênçãos não chegam? E isso vai levar a empurrar o povo para um outro lugar. É a insensibilidade dele ou é a infidelidade e injustiça de Deus? Porque as bênçãos não chegam na proporção que a gente quer, no tamanho que a gente quer. Porque nós somos insaciáveis, irmãos. Deixa eu te falar uma coisa, se o nosso coração estiver em bênçãos, em dinheiro, eu não quero fazer apologia à pandemia, já falamos demais nisso, mas a verdade é hoje, Deus deu um nó no mundo, na economia, nas bolsas de valores, Deus deu um nó. A gente não sabe o que vai acontecer daqui para frente. PIB caiu, tudo despencou. Porque Deus é Deus. Ele quer a nação de volta para Ele. Ele quer as pessoas se rendendo a Ele, reconhecendo que Ele é Salvador e Senhor. Então, ele no fundo, Ele deu um nó. Que tenha usado alguém, eu não vou entrar no meio da questão política, mas eu vou dizer uma coisa para você. Ele deu um nó nesse mundo. E só Ele vai poder desfazer esse nó. Só Ele. Porque a hora que Ele quiser, Ele vai fazer. Então, por que as bênçãos não chegam? Porque a falta das bênçãos é o povo ou é a injustiça de Deus? Deus é injusto. Você ir pensando. Outra coisa na autópsia desse tempo do povo, 4 séculos antes de Jesus, último profeta do Antigo Testamento, eu botei aqui, causa mortes e os sinais da religião morta. A religião estava morta, não havia espiritualidade, não havia vida espiritual, toda a nação estava num período de decadência espiritual, a religião tomou conta. E quando a religião toma conta, quando o espírito da religiosidade, ele se apodera de um contexto, de um ambiente, irmão, ele detona, ele mata a fé, ele mata a vida, ele mata as coisas, sabe, ele mata o mover, ele mata tudo, porque, sabe, a especialidade do espírito de religiosidade é o engano. Então a gente acredita que está bem quando não está. Então presta atenção, religião morta causa mortes, decadência moral e espiritual. Esse era o contexto dos quatro capítulos de Malaquias. Aí eu botei uma observação. E a religião nos dias de hoje? Uma adoração mecânica? Caso que a gente pensar. A religião hoje é mercantil e egoísta? Mercantil no sentido de comércio? Eu estou falando alguma coisa fora do que a gente não conheça? A nossa religião se tornou mercantil. Eu estou fazendo uma autoavaliação da gente. Virou um comércio. A religião se tornou periférica, formalista. E eu, antes da pandemia, quantas das vezes o Espírito Santo ministrava a gente lá na igreja? Deus levantou profetas naquela igreja e profetizas naquela igreja, gritando contra esse espírito. Não é nada, não estou falando nenhuma novidade, mas a verdade o espírito da religiosidade, ele é sutil, ele entra sem você perceber. Eu já preguei isso na igreja um dia, Deus falou, Gerson, tem um espírito pior que Jezabel e Pombagira. A gente fala muito desses demônios. Ele falou, o espírito da religiosidade. Porque quando você enfrenta esses principados, já declaradamente nossos adversários, é mais fácil. Agora, quando o espírito
da religiosidade sutilmente, que a arma dele é a sutileza e o engano. Quando ele entra, ele mata uma igreja, irmão. Ele detona com a vida de uma igreja. Como vamos sair dessa pandemia, como vamos sair disso? Como é que a gente vai terminar isso? Eu também conversando com o Wagner no carro. Algumas coisas precisam mudar. Ok? Deixa eu pegar minha cola aqui. A adoração mecânica não pode satisfazer Deus. Eu botei um tópico aqui. Uma coisa que arrebentou com a nação. Na autópsia de Malaquias, inspirado pelo Espírito Santo, ele vai perceber um sacerdócio absolutamente comprometido, corrupto e sem força moral. Isso fala alguma coisa? O pastor Cote sempre fala. Quando a gente perde a força moral, a gente perdeu praticamente, se não tudo, mas quase tudo. Sem força moral, suas palavras são desprovidas de credibilidade. E o que aconteceu com os sacerdotes? Malaquias, eu fiquei triste quando eu estava lendo isso aqui. O Senhor reprova os sacerdotes. Olha o que ele fala: o filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou Senhor, Malaquias 1,6, e se eu sou o Senhor, onde está o respeito comigo? Isso é muito forte. Ele está tendo, cara, o que vocês estão fazendo? Vocês têm meu nome, vocês têm meus mandamentos. Mas na frente ele vai falar, eu dei no Monte Horebe os mandamentos para vocês de Moisés. Ele faz menção no Horebe, quando Deus deu os mandamentos para Moisés. Então ele fala assim, cara, eu sou seu pai, onde está a minha honra se eu sou o Senhor? Que desrespeito é esse? Ele está falando para sacerdotes. Que Deus nos abençoe. Eu oro para que nessa pandemia nós saiamos, nós sacerdotes, sabe, com mais força moral do que entramos, sabe, mais fortalecidos, mais comprometidos, sem negociar algumas coisas. Não negocie. Porque, sabe, eu sinto Deus chorando aqui. Pô, se eu sou o Senhor, pô, cadê o respeito de vocês comigo? Agora, olha onde vai parar. Vós dizeis, em que desprezamos o teu nome? E ele vai falar, eu falei, my God. Tinha que ter um inglês, né? Eu botei aqui, my God. Olha só. Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntais, em que te havemos profanado? A religião faz isso, irmãos. É duro. Mas uma das piores tragédias que a religião pode provocar é quando a gente perde a sensibilidade, o temor, a paixão pelo nosso Deus. E quando a gente perde o temor, a paixão, quando a gente perde essas coisas, a gente vai fazendo o quê? A gente vai, sabe, de ladeira abaixo, porque, sabe, nós estamos abrindo mão da coisa mais essencial, mais importante da nossa vida. Olha o que ele fala. Ofereceis sobre o meu altar pão imundo e ainda perguntais em que te havemos profanado. Ele está falando para líderes, para sacerdotes. Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Agora, olha só, quando vocês trazem os animais, vocês trazem um animal cego. Havia ordem expressa no Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, havia ordem expressa para dar para Deus o melhor. O espírito da religiosidade para a gente dar para Deus o resto. Ele é um espírito de engano. Nós não priorizamos o reino, damos para ele o que sobra. E a gente cai nessa malha fina aí de Malaquias, que fala assim, Deus todo-poderoso, que a gente pensa que engana Deus. Nós não enganamos Deus, irmão. Olha o que ele fala. Trazer animal cego. Tem noção do que eles estavam fazendo? Animal cego. Vocês trazem animais coxos. Vocês trazem animais enfermos, irmão. Que situação trágica essa daqui, espiritualmente trágica. Não é isso mal, diz o Senhor? Ele fala, agora suplicai o favor de Deus. Ele fala, cara, eu sou gracioso. Sabe? Então, a primeira coisa que eu vejo é que é um sacerdócio comprometido. E eu até botei alguns textos, não dá para ler todos, mas os textos falam, principalmente, o Salmo 133, ele fala, é como o óleo que desce pela barba. Êxodo fala disso.
Deuteronômio, Levítico, fala, sabe, a nossa responsabilidade. O óleo que desce pela barba, para o bem ou para o mal, ele vai contaminar ou contagiar. Não tem jeito. Então, sabe, a unção, o óleo desce pela barba e desce para todo o corpo. O que Israel está sofrendo ali naquele momento é uma ação nefasta, uma ação cruel, maligna do espírito da religiosidade. Primeiro, ele tornou os líderes religiosos. O óleo desceu pela barba, isso foi se espalhando pelo povo, foi se refletindo no povo. Então o povo foi ficando comprometido, corrupto, sem força moral. Ora, porque se os líderes estão assim, o que Deus pode exigir de mim? Naquela época. Ele reprova. E ele alinha os sacerdotes, ele fala Malaquias 1:6-10, ele fala, vocês precisam se alinhar. Outra coisa que o espírito da religiosidade provocou, ele tocou a liderança, ele tocou o povo, ele tocou o culto, ele tocou tudo. Agora ele vai tocar nas famílias. Que Deus vai escrever, Malaquias ele vai nessa autópsia perceber, sabe, instabilidade nas famílias. O divórcio passou a ser uma coisa comum na família, ele chama de repúdio. Ele está percebendo que as coisas, os filhos da realidade começou a detonar com a estrutura familiar de uma nação. E a gente sabe que uma nação forte, uma família forte, famílias fortes, nós temos uma nação forte. Então, preste atenção, Deus começa, então, a falar dessa instabilidade. O que aconteceu com Israel? Ora, já não tem mais, se Deus está falhando comigo, eu vou falhar também com ele. Se Deus está pisando na bola comigo, eu vou pisar na bola com ele também. Ele não me dá as bênçãos, então não tem compromisso nenhum com ele. Então, o que eles fazem? Os judeus, os israelitas, eles começam a abandonar a sua família, começam a se casar com mulheres pagãs. Não precisa dizer que casamento, sabe, onde há essa diferença, não vai terminar bem. Eles abandonaram suas famílias para se casarem com mulheres pagãs. E nessa autópsia, sabe, eles começaram a se divorciar. Malaquias percebeu isso dentro de um contexto. O povo, então, viola as leis da família, do lar, porque eles estavam indignados, questionando a justiça de Deus, questionando os princípios divinos em relação ao lar e à família. Então abandonaram, casaram-se, a ordem expressa que o povo de Deus é diferente, julgo desigual. Então isso tudo foi provocado pelo espírito da religiosidade e pela falta de exemplo dos sacerdotes. Outra coisa importante, e essa quarta eu vou falar com muito temor, porque a coisa vai além de dízimos e ofertas. Presta atenção no que eu vou te dizer. A religiosidade afetou a vida financeira da nação. Porque os sacerdotes começaram a ficar sem grana, se corromperam. Então eles já deixaram de dar o sacrifício para Deus, o melhor que eles tinham. Então começaram a se corromper nisso. Não levavam os melhores. De repente vendiam os melhores e davam para Deus o resto, animal coxo, aleijado, manco, cego. Mas a verdade é que esse espírito da religiosidade, ele afetou a vida financeira. Não precisa dizer, Malaquias capítulo 3, todo mundo conhece. Mas o que me chama a atenção aqui, eu não vou aqui dar aula de dízimo. Vou falar eu não estou aqui para falar isso agora, em outra ocasião a gente pode até falar. Mas eu vou te dizer uma coisa. Eles pensavam que Deus era o Deus todo-poderoso. Eles não tinham compromisso financeiro nenhum com Deus. Eles só queriam a bênção. Eles só queriam a bênção. O espírito da religiosidade impunha a eles assim, não, vocês têm que exigir. E não é assim, irmãos. E
Deus, então, nessa autópsia de Malaquias, ele vai falar, sabe? Ele vai começar a discorrer, sim, sobre dízimos e ofertas, mas sabe que está sangrando o coração de Malaquias, o profeta? É que o povo, sabe, não era uma questão de dar dízimo ou oferta, o povo já estava comprometido, o povo já estava espiritualmente comprometido, o povo já não estava com o coração mais em Deus. E vou te dizer, a gente dá dinheiro para Deus, tentar com o coração nele, é tragédia, não vale a pena. O Deus Todo-Poderoso, que é um Deus, um pseudo-Deus, pode até aceitar, mas o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel, ele não vai negociar, ele quer o teu coração, ele quer você por inteiro, ele quer a tua vida, ele quer a tua adoração. Ele não se deixa subornar. Não podemos comprá-lo. Não podemos, sabe, corrompê-lo. Não dá. Porque no fundo, Israel pensou, sabe, entrou em crise com Deus porque, já que eu não estou sendo abençoado, eu não vou dar meu dízimo, não vou dar minha oferta. E eu quero dizer para você, desde Malaquias capítulo 1, a coisa é muito pior do que deixar de dar dízimo e oferta. Dar ou não dar? É uma vida religiosa que vai assassinando a gente, vai matando a nossa intimidade, vai matando nossa aliança com Deus. O que está acontecendo aqui é que o diabo está usando esse espírito para matar a vida espiritual das pessoas, para pôr o povo em descrédito, pôr a nação em descrédito. Vou dizer, Deus quer você, cara. Deus quer você. Deus quer a sua família. Eu estava estudando isso, eu até vontade de chorar, porque eu fiquei pensando, eu falei, Deus, como é que às vezes nós somos tão cruéis contigo? Por que nós te desonramos tanto? O que está em jogo hoje? Não é dar ou não dar o dízimo, dar ou não dar a oferta. Essa pandemia vai revelar muita coisa pra gente. O que eu vi hoje à tarde de Deus foi muito forte. Talvez você vai ter uma chance de fazer o bem para pessoas e não vai fazer. Sabe por quê? Porque, às vezes, com o coração comprometido, você não consegue fazer o que Deus quer que você faça. Essa pandemia é uma oportunidade para a gente, sabe, fazer o que Deus está queimando, está pulsando no coração dele para a gente fazer. Sabe, aproveite essa pandemia. Pecados sociais. Começou uma opressão com os pobres. Malaquias passou isso tudo a limpo. Juramentos falsos, violação de juramento. Estavam descendo uma ladeira. Qual é a sua postura nesses dias? O que Deus quer falar com você sobre a sua vida financeira nesse tempo? Bebel hoje me surpreendeu, que ela queria ver um texto, que ela edita, falou, para onde está aquele texto? Eu falei, ela falou um texto, eu falei, não, é outro texto, é o mesmo texto, mas fala de maneira diferente. Porque Jesus, ele chega lá no Novo Testamento e ele fala assim, pô, cara, vocês são servos inúteis. Pô, mas que isso, pô? É porque vocês só fazem o que eu mando. Pô, é frustrante. A gente não faz mais nada além daquilo que nos é exigido. A gente não faz nada além. A gente não faz. É por isso que eu acho, dízimo de oferta é um detalhezinho diante desse coração que a gente tem. Bro. Deus tem que mudar o nosso coração. O Espírito Santo quer invadir nosso coração, quer mudar, quer cambiar nossa mente, quer mudar nosso coração. Ele quer usar esse tempo todo para você sair diferente, para você entender que tudo teu, é tudo dele. Alô, tá ouvindo? Tudo teu é tudo dele. Ele é quem te dá tudo. E é ele que, quando ele chegar para você falar assim, agora eu estou pedindo uma coisa para você. Quando a gente está com o coração convertido, com a mente transformada, a gente consegue fazer aquilo que ele pede. Aleluia. Eu louvo a Deus pela nossa igreja, irmãos.
eu estava falando, sabe qual é a nossa exposição nessa pandemia às vezes? Uma galera que vai lá socorrer, ajudar, é porque a gente tem que ir lá se expor, porque se a gente não for lá, botar uma máscara, botar álcool gel, botar não sei o que lá, ficam pessoas sem comer. Ontem eu fiquei muito pesado, porque 5 pessoas não receberam a cesta. 3 moravam no Salgueiro. Não foram, porque não tinham dinheiro de passagem para pegar aquela compra. Salgueiro, amor, Salgueiro. Comunidade, hoje é comunidade. Então, o que acontece? Eu falei para Laís, Laís, vê onde eles moram, vamos marcar ali perto da Itaúna, ali, naquele largo do Itaúna ali, ver com o Guto, ela ficou de ver com o Guto, e depois a gente, se Deus permitir, a gente leva lá, aquele largo de Itaúna lá, que a pessoa não foi porque não tem dinheiro. E eu entendo, eu acredito nisso. Vamos finalmente. A quarta coisa. Já passei da quarta, vou finalmente. Voltar. É inútil servir a Deus. Isso tudo é ação do espírito da religiosidade. Quantos já o abandonaram porque estão com esse sentimento? Agora, até botei em inglês aqui, conclusion. Conclusion. Eu tô vendo uma série, tô aprendendo muito, tô estudando inglês pela série. Daqui a mais uns 3 meses eu tô fera. Profeticamente. 3 é o número da ressurreição, né? Bom, mas eu gosto, estava lá, parte 1, nada que aqui vai lá, o ético, conclusion. Então eu botei aqui conclusion. Mas só que ele não somente faz a autópsia, mas ele também vai apresentar uma resposta, ele vai falar assim, quer ver? Ele vai apresentar uma solução. Ele vai falar assim, eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então, deixa eu pegar uma coisa aqui, eu peguei 4 versículos, não dá para ler, eu peguei 4 versículos, 5 versículos aqui, mas tem um que Jesus fala, que é poderoso, é tremendo, tanto em Mateus 14, de 9 a 11, como Mateus 14, de 9 a 11. Vamos ficar só vendo, não vai dar para tudo mesmo, não. Então, as pessoas perguntam, ele desce do Monte da Transfiguração, em Mateus 17, melhor dizendo, 11 também fala, mas o 17 é melhor, o capítulo 17, ele desce uma transfiguração, e ele pediu assim, chamou de falou assim, eu não quero que vocês contem nada do que vocês viram lá em cima para ninguém. Quem estava lá em cima do Monte da Transfiguração? Moisés e Elias, com Pedro e coisa. Então ele fala assim, aí Jesus fala assim, mas o espírito de Elias veio. Agora, preste atenção, o que Malaquias profetizou 4 séculos antes? Ele apresentou uma solução, e ele vai falar assim, Jesus, o espírito de Elias, quando vier, ele restaurará todas as coisas. E eu fiquei impactado com isso, porque o espírito profético, ele é poderoso e maior do que o espírito da religiosidade. Então, eles que vão enviar o Elias. E Jesus falou, quando Elias chegar, ele vai restaurar todas as coisas. Então eu quero profetizar hoje para mim e para você. É um tempo sim de restaurar todas as coisas. É um tempo. Se sua família está destroçada, é tempo de restaurar. Sua vida financeira está destroçada, alinha com Deus, é tempo de restaurar. Mas ele veio para restaurar todas as coisas. E ele fala, ele vai converter o coração dos pais ao filho, dos filhos aos pais. Ele fala de restauração familiar.
eu estou apostando que as famílias vão sair mais fortes disso. Vou morrer acreditando. Amém. Ou vou viver acreditando. Amém. É melhor viver. Que as famílias vão Morrer. Você pode estar aí pensando, pô, essa pandemia tá sinistra, irmão. Aqui em casa tá uma maravilha. Eu tô sendo abençoado direto, eu tô crescendo. Tá uma maravilha, né? Acho que eu sou o cara mais tratado aqui, mas a família tá bem, tá legal. Mas Deus tem me submetido a um tratamento sinistro, brother. Eu comecei a identificar coisas que prejudicavam minha família, né? E eu vou dizer para você uma coisa. Eu estou pedindo a você dessa pandemia diferente. Amém. Você precisa sair diferente dessa pandemia. Amém. Então, eu quero terminar dizendo para você, o espírito profético, ele é maior do que o espírito da religiosidade. Glória a Deus. E uma coisa tremenda é que o espírito da profecia, ele vem desde o tempo lá de Gênesis, ele lá do Pentateuco, passou pelos livros históricos, tiveram profetas, passou pelos livros, sabe, poéticos, passou pelos profetas maiores, menores, passou por Malaquias, mas eu acho legal que Malaquias, para mim, foi essa ponte. Porque ele profetizou uma coisa, todos já profetizaram, mas ele é tremendo. Ele profetizou algo, dizendo assim, quando chegar um tempo, quando o Salvador chegar, e quando a vida começar, a igreja existir, sabe, vai haver um espírito do profeta Elias, que vai se levantar, e vai combater todo espírito da religiosidade, e vai nos fazer triunfar, e vai restaurar todas as coisas. My friend, o que você precisa de restaurar hoje na tua vida? Vamos por ordem, falar alguma coisa, o resto você eu vou só te responder uma já. Sua aliança e sua comunhão com Deus. Não deixe Deus ser Deus tolo poderoso na tua vida. Deus não é tolo. Deus não é idiota. Ninguém consegue enganar Deus. Nenhum líder, nenhum sacerdote, nenhum povo, ninguém consegue enganar Deus. Seja honesto com Ele. E deixa Ele restaurar a sua vida. Sabe? Sem perjúrio, sem violação de juramento, sem juramentos. Cresça. Porque o dia que você entender que tudo teu é tudo dele, que tudo teu é tudo dele, as coisas vão começar a mudar na sua vida. Por isso é que eu falei, a coisa vai além de dízimos e ofertas. Eu aprendi essa semana que dízimo é apenas um pontapé inicial da nossa vida, mas quando Jesus chega no Novo Testamento, eu vejo tão desafiador, ele coloca tantas coisas, o apóstolo Paulo, tão desafiadoras na nossa vida, que eu fico assim, de bobeira, eu fico impactado de ver como Deus não está preso a 10, a 20, a 30. Deus quer você. Deus quer a sua vida. Nessa pandemia também nós temos uma grande oportunidade. Ou viver a nossa vida, eu falei com o Wagner no carro, ou viver a nossa vida e a nossa família, e o resto que exploda, ou você vai pegar, vai ser tocado pelo Espírito Santo, sabe? E vai fazer o que Ele quer que você faça. Se você pode dar 1 quilo de arroz, dê. Se você pode dar 50, dê 50. Se você pode dar 2 litros de leite, dê 1 litro de leite. Se você pode dar uma caixa, dê uma caixa. Se você pode dar 3 caixas, dê 3 caixas. Mas deixa o Espírito Santo tocar em você. Deixa Ele usar você. É muita gente, irmão, necessitado, com fome. E nós já profetizamos há vários tempos na nossa igreja lá, várias vezes, melhor dizendo, que um dia ia parar uma Kombi, um caminhão cheio de compra, e Deus está prometendo e está fazendo. Nossa igreja, no início da pandemia, Deus ministrou ao meu coração. Nossa igreja seria um celeiro para esse tempo. E eu vou dizer que Deus nos abençoe
Deus multiplique as nossas finanças, para que a gente possa, hoje, 80, 150, 200, 300, mas eu profetizo, nossa igreja hoje, ela é um celeiro. Não vai faltar mantimento naquela casa. E é uma questão espiritual, que as pessoas vão lá. A gente estava distribuindo o culto, o pessoal distribuindo. Aí a Daisy falou assim, a esposa desse senhor aqui está com câncer. Como eu queria abraçar ele, mas não pude. Eu falei, cara, como eu queria te abraçar. A mulher está em casa. A gente é mais do que comida, irmão. As pessoas estão precisando de tudo isso. Eu falei, o senhor dá seu telefone para a Daisy, que eu vou ligar para o senhor. Eu quero orar pela sua esposa. Quero profetizar cura para ela. Eu creio que o espírito de Elias veio para restaurar todas as coisas. Eu creio que nesse tempo, a unção do profeta Elias, que foi adiante no Antigo Testamento, no Novo Testamento, vai haver uma explosão de cura nesses tempos agora. Vai haver uma explosão de curas. Nós estamos aguardando assim mais tempo a pandemia passar. Mas eu quero profetizar. Se ela vai levar mais um mês ou 2 meses, eu não sei. A única coisa que eu sei é que o espírito do profeta Elias está solto nessa cidade. Ele está solto nesse país. E ele veio para restaurar todas as coisas. Amém. Deus Todo-Poderoso. Esse é o nosso Deus.